Zacarias, para a leitura do capítulo 4, versículo 1. Zacarias, 4, verso 10. Zacarias 4, verso 10. Muitas emoções. Zacarias 4:10, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Abençoa-nos diante daquilo que ela vai nos dizer hoje. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu gosto de uma outra versão que diz assim: quem despreza o dia dos humildes começos? Alguém tem essa versão aí? O dia, vários irmãos, o dia dos humildes começos. Porque, via de regra, nós, seres humanos, emprestamos maior ou menor valor a coisas, a acontecimentos, a circunstâncias e, pasmem, até a pessoas. Nós, seres humanos, temos essa mania de precificar, de valorizar mais ou menos esta vida. E esse texto sagrado nos diz que nós não devemos desprezar o dia dos humildes começos. Coisas pequenas, coisas aparentemente sem valor, não devemos desprezar. Eu sei que há pessoas que pegam algo pequeno e mantêm esse algo pequeno. Às vezes é uma visão, às vezes é um empreendimento, às vezes é um projeto. Há pessoas que não têm habilidade, capacidade para fazer de uma coisa pequena grande. E nós conhecemos muita gente que é mundialmente conhecida, ou pessoas que são na nossa esfera de relacionamento, que têm uma habilidade para fazer de coisas pequenas coisas grandes. E tem a capacidade de desenvolver, tem a capacidade de ver prosperar aquilo que toca as suas mãos. Deus é alguém que tem o poder, a capacidade, eu diria, a inteligência, a competência de tudo aquilo que Ele começa, mesmo sendo pequeno, torna-se grande. Nosso Deus é Deus de grandes coisas, mas é Deus também de pequenas coisas. De pequenos detalhes, Deus pode realizar uma grande obra. No dia 17 de março de 1962, um grupo diminuto, um grupo pequeno, servia de base para a formação da primeira igreja batista bíblica de Cidade Ademar. Antes disso, um grupo pequeno, talvez sem grande expressão no bairro, talvez desconhecidos no bairro, talvez até menosprezados, porque esse pequeno grupo se reunia numa casa, na estrada do Pinheiro Grande, que hoje nós conhecemos como Avenida Celso dos Santos. Ninguém talvez naquele bairro
tivesse alguma expectativa grande ou até pequena em relação àquele trabalho, àquele grupo que se reunia ali. Era talvez um dia de humilde começo, mas nós não devemos desprezar o dia dos humildes começos, aquelas pequenas obras que Deus começa, porque o nosso Deus é Deus de grandes coisas. Por isso, em primeiro lugar, eu quero afirmar que nós podemos celebrar a nossa história, podemos celebrar o dia dos humildes começos, porque o que é pequeno, Deus pode tornar grande. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 27 e verso 28, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Que Deus escolheu as coisas desprezíveis deste mundo, as coisas que não são, que aquilo ali não é nada não. É um povo que se reúne ali na casa do senhor Valdemiro, da dona Terezinha. Deus usa e transforma coisas desprezíveis, coisas que não são, para confundir as que são. Os padrões de Deus são absolutamente distintos dos nossos. Porque nós, seres humanos, a Bíblia diz, vemos a aparência e nos empolgamos com aquilo que aos nossos olhos é aparente, mas Deus vê o que ninguém vê, Deus percebe o que ninguém percebe. Deus vê o coração. E quando o que Deus vê no coração de gente que o ama e que deseja servi-lo com fidelidade e ver a sua glória e somente a glória do Senhor sendo enaltecida, oh, Deus transforma aquilo que é pequeno em algo grande. E louvado seja Deus, porque achamos graça aos olhos do Senhor, e aquilo que no dia dos humildes começos teve início, Deus tornou em algo grandioso. Em segundo lugar, irmãos, nós podemos celebrar a nossa história, ou seja, a história que começou a ser escrita naquele dia dos humildes começos, porque não só Deus transforma o que é pequeno em grande, mas Deus também trabalha com processos. Porque tudo que a gente conhece como bem-sucedido, um dia foi pequeno. Tudo que a gente conhece como grande e se torna uma referência, um dia foi pequeno. E tornou-se grande não da noite para o dia. Tornou-se grande não instantaneamente, mas tornou-se grande como fruto de um processo. Um processo que incluía experiências boas e ruins, alegres e tristes, um processo que incluía montanhas, momentos gloriosos, vitoriosos, mas também vales, momentos de grande tribulação, de grande contrariedade, de prova da fé desse povo. E graças a Deus por esses momentos e por esses processos. Se você está vivenciando um tempo áureo na sua vida, glorifique a Deus, porque isso é parte do processo do Senhor. Mas também se você está passando por dias difíceis, por dias negros, por dias complexos, por dias de ventos contrários, entenda isso, isso também é provisão de Deus, é providência de Deus para te fazer crescer, para te preparar, para alcançar e ter acesso a coisas maiores. Porque às vezes as circunstâncias estão prontas para nós, mas nós não estamos prontos para as circunstâncias. Então Deus tem que nos preparar, e Ele nos prepara através de processos. Você imagina um rapaz de 26 anos, uma moça de 24 anos,
chegando aqui, encontrando um grupo de irmãos, há 60 anos atrás, para liderá-los na obra de Deus. Ao longo dos anos, Deus foi trabalhando, operando na vida desse rapaz e dessa moça, era o pastor Josué e a irmã Sinira. E dentro desses processos, alguns muito difíceis, como a perda da sua filha Cíntia, ou momentos muito alegres, como conversões arrebatadoras, emocionantes, como a do irmão João, esposo da irmã Zeneide. Depois de anos, um visitante crônico, a igreja orava, clamava, pedia, e ver aquele homem rendido aos pés de Jesus, momentos áureos que esse casal vivenciou aqui. A dificuldade de vir do Ipiranga para cá, com 2 filhas pequenas à época, de condução. E o pastor me contava, subindo aqui a Marari, um dia com a irmã Sinira, ainda era Marari de barro, chão, e caiu uma chuva tão forte, e aí eles se molharam todos, você já imagina isso, eles subindo para vir para cá, para o culto. E ele disse assim: pastor, tinha umas casas construindo na Marari, a gente entrou numa construção daquela, tirou a roupa, espremeu e veio para a igreja. E quando perdia o ônibus, os irmãos acompanhavam eles até lá embaixo para pegar o ônibus, eles moravam lá no Ipiranga, irmãos. E quando perdia o ônibus, eles tinham que ficar lá, né, irmã Sinira? Lá esperando. Outro, não era igual hoje que tem muita condução. Foi através desses processos que Deus foi operando na vida dessa igreja, a partir do dia dos humildes começos. A construção aqui, a reforma, não é? De sair de um patamar para um patamar maior, para ter mais espaço. Mas isso foi um processo. Me lembro do pastor dizendo: pastor, naquele primeiro templo pequenininho, que era um tipo de bar, pequenininho, e que irmãos me disseram, geograficamente, ficava mais ou menos aqui, nessa região do piano, um pouco mais para lá. E o pastor reunido com aquele grupo ali menor, disse: irmãos, vamos ter 60 pessoas aqui. Aí, gente ia se convertendo, a igreja evangelizando. Ele disse: pastor, a gente andava evangelizando por aqui, encontrava cavalo, cachorro, a cidade de Mar era isso aí. Aí chegava aos 60, agora 100. E Deus ia trabalhando nesses processos. Até que a igreja chega no patamar aonde está. E a visão missionária. Processos que Deus foi deflagrando na vida, na história dessa igreja, e que foram moldando o caráter, a personalidade, a identidade desse povo. Isso é muito importante, irmãos. E quanta gente passou por essa igreja e não está mais aqui. Alguns estão em outros lugares. Outros estão na glória, como o nosso pastor. Mas a identidade da igreja permanece. Porque Deus continua com seus processos, agindo, atuando. Por isso não despreze o dia dos humildes começos. Porque a Bíblia diz que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Até o dia, e está perto, está muito perto, o dia em que nós vamos nos encontrar com Jesus, o dono da igreja. Terceiro lugar, nós podemos celebrar a nossa história e, portanto, o dia dos humildes começos, esse dia há 60 anos atrás, porque Deus termina a obra que Ele começa. O texto que nós lemos fala de Zorobabel com um prumo na mão.
povo tinha voltado do cativeiro babilônico, 70 anos, a cidade de Jerusalém destruída, suas casas, suas ruas, o templo destruído. E agora precisa reconstruir tudo isso, e Zorobabel tem a responsabilidade dessa construção ou reconstrução do templo. Era uma obra começando, mas uma obra que Deus haveria de terminar. Ele usa os profetas para ir ao povo e dizer: a glória desta casa será maior do que a primeira. Trabalho que Deus começa, Ele termina. Por isso que nós não devemos deixar nada pela metade. O que a gente começa para Deus, a gente deve terminar. E eu vou dizer quando é que termina. Termina quando nós somos chamados para a glória. Termina quando Jesus das nuvens vier buscar o seu povo. Aí terminou. Até lá, não esmurecer, não retroceder, continuar firme, avançando, trabalhando. Essa é a nossa função, esse tem que ser o nosso alvo. Quanta gente desanimou, quanta gente parou, quanta gente que ao longo dessa história foi frutífero, foi relevante no meio do povo de Deus e hoje se contenta em sentar em um banco e para assistir um culto, podendo produzir. Deus deu dom, Deus deu talentos, Deus quer usar ainda você. Então disponha o seu Senhor, ponha a sua vida nas mãos do Senhor, porque a obra que Deus começou na vida dessa igreja, Deus vai terminar, e eu quero fazer parte dessa obra. Eu não quero ficar de fora. Eu não quero parar de produzir. Então você também não pode parar. Essa igreja não pode parar e essa igreja não vai parar. Porque Jesus é o dono dela. E Ele começou uma obra há 60 anos. E Ele ainda não acabou. Mas Ele vai concluir. Portanto, não despreze o dia dos humildes começos. Somos gratos a Deus pela vida daqueles irmãos. Pastor Valdemiro, sua esposa que já está com Cristo. Aqueles irmãos que iniciaram esse trabalho. Pastor Josué, saudosíssima memória. Assim como tantos irmãos que já estão na glória, coroados por Cristo. Mas, irmãos, o trabalho agora está nas nossas mãos. Nós não somos herdeiros de frouxos. Nós não somos herdeiros de gente fraca na fé. Nós não somos herdeiros de gente descomprometida. O bastão está nas nossas mãos. E se 60 anos essa igreja ainda tiver, acredito que não. Porque Jesus terá voltado muito antes. Mas se 60 anos essa igreja ainda tiver, que os nossos irmãos do futuro, a cidade Ademar do futuro, possa dizer de nós, aquele povo continuou o legado que receberam e foram fiéis até o dia em que Deus concluiu a obra dele na vida deles. Que Deus abençoe Primeira Igreja Batista Bíblica de Cidade Ademar. Renda, e eu rendo, e nós rendemos ao Senhor Jesus, o dono dessa igreja, toda a honra e toda a glória. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por esta manhã gloriosa. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na vida deste povo. Obrigado pelos irmãos que nos precederam. Obrigado pelo exemplo de fé, de perseverança, de, meu Deus, comprometimento com a Tua palavra, com a Tua causa, com o Teu povo, com o Senhor. Nós continuamos em atitude de oração. Deus tem falado ao seu coração nesta manhã. Você está renovando o seu compromisso com Deus, de servi-lo com seus dons, com seu talento, com a sua vida. Você tem a sensação de que você
pode fazer mais em prol do reino, da causa do Mestre Jesus. Você se dispõe nessa manhã, entendendo que Deus está desenvolvendo a sua vida através de processos, e que Ele, que é Deus de pequenas coisas, pode tornar aquilo que você faz ainda maior, que Ele ainda não concluiu a obra na sua vida, mas você está se dispondo ao Senhor. Vou pedir a você, foi tocado por Deus, você fique de pé em nome de Jesus onde você está. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você não vai ficar em pé, permaneça em atitude de oração pelos irmãos. Agora, tem alguém aqui que ouviu a palavra de Deus, mas não conhece ainda esse Jesus vivo e verdadeiro. Você ouviu a história desse Deus Todo-Poderoso, e você foi tocado por Deus, e você quer entregar sua vida a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Eu ainda não sou um crente em Jesus Cristo, mas eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Há alguém assim? Alguém assim? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida desses irmãos, foram tocados, movidos pelo Senhor. Que, meu Deus, o Senhor os revista de graça, de poder, de sabedoria, meu Deus, e teus servos floresçam e frutifiquem ainda mais para a glória do Senhor. Obrigado por tua palavra, e ser com aquilo que ainda vamos fazer nessa manhã. Tudo, meu Deus, é para o Senhor. Tudo é para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Podem se assentar.